Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, hoje com um vídeo um pouco diferente. Eu sei que alguns dias atrás rolou uma polêmica aí com relação a uma certa emissora falando sobre Death Note, sobre como Death Note é um livro que vai influenciar as crianças a fazer coisas ruins e sobre como o anime é prejudicial. E eu não queria fazer um vídeo sobre isso porque eu não gosto de fazer vídeos sobre coisas do hype, porque por mais que eles sejam relevantes, por mais que você ganhe views, ele acaba perdendo a relevância muito depressa e eu não gosto de produzir esse tipo de conteúdo. Mas eu achei que esse seria um ponto de partida interessante para nós continuarmos a falar sobre ele, mas expandindo o escopo. E pelo título do vídeo, a pergunta que eu vou fazer essa semana é: será que a mídia odeia os otakus? Por que a mídia mainstream retrata os otakus como sendo essas pessoas meio alienadas, fora de curso, ou pessoas simplesmente esquisitas? Suave, bésame, bésame, suave, bésame outra vez, eu quero sentir tus lábios. Eu queria estar falando sobre isso porque seria muito fácil simplesmente chegar, ela tá errada por causa disso, disso e disso. Mas, sinceramente, estamos falando da emissora que realmente achou que uma mulher com uma bola de pilates na barriga estava grávida de gêmeos múltiplos. Você estava esperando o quê? Mas eu acharia interessante a gente expandir mais o escopo e falar sobre assuntos sobre por que a mídia retrata os otakus dessa maneira e se alguma coisa mudou de uns tempos pra cá. Então pega sua pipoca, sua bandana do Naruto, ou seu bonequinho do Ultraman, porque o papo vai ser bem interessante. Bom, olá pessoas, como eu disse antes, eu sou o Nash e vamos hoje de Daijobu. Quem entendeu a referência entendeu. Sendo bem justo, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Eu sei que os mais novos podem não ter tido essa experiência, mas eu cresci assistindo animações japonesas ainda na época que elas saíam na TV Globinho, no SBT, Bom Dia e Companhia e tals. E eu cresci numa família que era particularmente mais religiosa. Então eles tinham lá uma opinião bem dura e bem séria com relação a esse tipo de conteúdo. E eu até entendo esse tipo de coisa porque o Japão ele tem um conjunto de crenças diferente do nosso. Esse é o ponto inicial que a gente precisa ter em mente. O Brasil, especialmente, porque a gente está falando do nosso ponto de vista, a gente cresceu sobre um conjunto de valores cristãos. No caso, a maioria dos países ocidentais cresceram com esses conjuntos de valores. E especialmente no Brasil, a gente sempre teve muito entranhado essa questão religiosa. Você vê que a maioria dos canais de TV aberta tem pelo menos um programa de teleigreja. A maioria deles. Mesmo os canais que não tem, ele tem pelo menos um programinha ali de TV católica e tudo mais. Então essa questão religiosa ela sempre teve bastante entranhada dentro da cultura brasileira, especialmente. E é complicado porque o Japão ele tem um conjunto de crenças diferentes. Então o que para eles não é um tabu, pra gente é. Tipo, pode ser complicado pra sua avó que é evangélica, você mostrar pra ela, olha avó, tem esse anime aqui que o diabo é uma garota com os cabelos vermelhos e um corpo escultural. Só vai olhar pra isso e vai dizer, demônio! E é basicamente isso. Ela vai chamar o poderoso Castiga e vai tentar tirar. E ele vai tirar o seu demônio com um taco de beisebol cheio de farpa. É uma coisa que pode acontecer. Mas o que eu acho que é uma vantagem de hoje em dia é que a geração que cresceu assistindo TV Globinho, Bom Dia e Companhia e essas outras séries, ela cresceu e eles se tornaram pais e mães. Então eles têm uma visão
um pouco mais clara sobre todas essas questões. São pessoas que cresceu assistindo Naruto, assistindo Sailor Moon, assistindo Super Campeões, assistindo Yu Yu Hakusho. Então elas têm uma visão um pouco mais clara sobre isso e conseguem enxergar um pouco além desses tabus. Se bem que eu particularmente sempre achei o João Kleber um tipo de Jojo Bizarre Adventure brasileiro, tá ligado? Pode revelar o segredo pra tua namorada. Guilherme, eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é louco, você tira essas Você é ideias da vampiro e onde? tem 230 anos? Isso. Você é do século 19? Isso. Você é do... Porém, não é só a questão religiosa que entra nisso. Tem também o lado da mídia especializada. É porque assim, geralmente quando eles vão fazer matérias sobre o mercado de anime, principalmente as matérias mais antigas, eles sempre focam naquilo como algo estranho. E por que eu falo isso? Porque os jornais, assim como o YouTube de certo modo, eles precisam chocar. A pessoa precisa ir lá, ver a notícia, ser atraída pelo título e ler. Então, matérias sensacionalistas, elas costumam render mais cliques. Então, eles podem até fazer uma pesquisa mais apurada, mas aí não vai gerar um nível de engajamento que uma notícia hiperbólica e sensacionalista ela vai ter. Então você junta isso com pessoas que não conhecem e não têm o interesse por conhecer, e você acaba gerando matérias que mostram a cultura otaku como essa coisa meio bizarra, vamos colocar assim. É claro que dentro da cultura otaku você tem uma série de problemas, né? Problemas ligados a certos temas problemáticos, expandindo um pouco o escopo, tem toda a questão do salário dos animadores, depressão e tendências suicidas, e que os animes eles por vezes acabam tratando de maneira problemática. Problemática em termos, porque pode ser apenas a nossa visão do nosso ponto de vista ocidental que não consegue entender o ponto de vista japonês. Eu posso citar, por exemplo, o documentário Enter the Anime da Netflix, que foi um documentário que tinha por objetivo mostrar a cultura otaku e principalmente a cultura dos animes, mas foi mais um show-off dos animes que a Netflix estava fazendo na época, sabe? Era meia dúzia de entrevistas com os animadores e era só isso, além de mostrar a cultura otaku como essa coisa bizarra e meio esquisita, sabe? Porque são reportagens e são documentários feitos por pessoas que não conhecem anime e mangá. Porque você reunir pessoas que conhecem, que são aficionadas e que vão falar daquilo de uma maneira rica e complexa é algo mais custoso e algo que talvez não gere o choque que uma parada sensacionalista geraria, mostrando os otakus como algo esquisito e bizarro. Tem bons exemplos, como uma matéria que o UOL fez recentemente falando sobre pessoas negras que curtem anime. Foi interessante na realidade, tem entrevista lá de um cara que ele curte anime e tal, e ele fala sobre tudo isso, sobre como mesmo não tendo tantos personagens afrodescendentes em animes, ele consegue se identificar nesses personagens. O verdadeiro poder que essas histórias têm e que esse tipo de reportagem acaba tolhindo, porque ele acaba apequenando o poder que esses enredos têm, sabe? Sobre como Naruto é um personagem tão identificável, sobre como as histórias elas nos inspiram, elas nos fazem nos construir como pessoas, sobre como você aprende valores sobre amizade, altruísmo, sobre como você repensa o mundo e como você pensa sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Ou histórias que simplesmente são uma grande história de amor ou de aventura. Eu não vou ficar aqui ser legalista. Animes têm muitos problemas, como todos os tipos de obra literária, seja filmes, séries, elas vão ter
porque elas são produto da sociedade que as produzem. Então elas naturalmente vão refletir o lado bom e também o lado ruim dessa sociedade. E eu queria aproveitar indicando uma matéria interessante do Fantástico falando sobre isso. Eu lembro que foi até uma matéria durante as Olimpíadas de Tóquio, em que eles foram para o Japão e eles falaram sobre detalhes da história. Foi muito brabo porque eles mostravam que nos bairros onde passavam certos animes tem até estátuas dos personagens. Aquilo foi muito maneiro porque lembra muito da história do nosso próprio país. Vamos pegar, por exemplo, o paralelo a estátua de bronze do, se eu não me engano, do Noel Rosa, que tem aqui no Rio de Janeiro. E tipo, pra eles, os personagens de mangá, eles estão no nível de personalidades históricas, sabe? Seria o equivalente a você, por exemplo, ter uma estátua do Dom Pedro I, saca? E é um valor que eles dão às obras de mangá e anime que você, por exemplo, não vê aqui no Brasil, sabe? Você vê que o Brasil ele tem um mercado emergente de fantasia, eu sempre gosto de falar nisso. Tem os livros da Renata Ventura, tem o Deuses Caídos do Gabriel Tennyson, tem a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr, mas parece que lá eles têm um nível maior, é como se o próprio anime e mangá ele fosse o grande orgulho do Japão, como se ele fosse o carro-chefe do que representa o Japão em termos de cultura e, de certo modo, isso é verdade, tanto os pontos bons como os pontos ruins. É como eu disse antes, não é passar pano para os problemas que ele tem, mas sim discuti-los de maneira honesta. Tratar o assunto de uma maneira adulta, de uma maneira inteligente, de uma maneira que você possa elevar a conversa e debater de forma clara, até mesmo para as pessoas que não conhecem, poderem conhecer essa outra cultura, esse outro jeito de pensar e esse outro jeito de viver, que é os animes. Como eles mudaram a vida das pessoas, tanto psicologicamente como profissionalmente mesmo. Pessoas que se tornam mangakás, pessoas que se tornam animadores, pessoas que se tornam músicos e vão pra lá, pro Japão, para poder compor música de anime, compor músicas de séries e doramas. E você mostrar o anime e o mangá como uma coisa bizarra, como uma coisa esquisita, acaba empobrecendo o debate. Mas, Nash, eu vejo TikTok, eu tenho otaku cringe, otaku que fala baka, otaku que fala kawaii e tal. Cara, cringe é um bagulho que vai ter em todo lugar. Tem otaku cringe, tem roqueiro cringe, tem K-pop cringe, deve ter pagodeiro cringe. Se você procurar muito, você encontra, tá ligado? E uma coisa que, como eu falei antes, se é um bagulho bizarro, excêntrico, é um bagulho que vai gerar mais cliques. Por isso que esse tipo de matéria, ela é uma matéria que vai gerar mais cliques e por isso que ela parece mais popular. E se ela parece mais popular, ela dá a impressão das pessoas de que aquilo é uma regra e não uma exceção. Então é necessário você ter essa certa distância e ser até mesmo criterioso com esse tipo de coisa, entendeu? O que eu quero dizer é que a cultura otaku é uma coisa muito grande para você definir apenas em Death Note e Attack on Titan. Ele abrange gêneros, ele abrange histórias, ele abrange épicos, mundos de ninjas, mundos de piratas, mundos de saiyajins, histórias de amor, histórias de pessoas tentando se encontrar, histórias de injustiça, histórias de justiça, histórias que nos fazem pensar num mundo melhor e como nós estamos vivendo hoje. E a cultura otaku abrange tudo isso e muito mais, com suas qualidades e seus defeitos. Enfim, é uma coisa grande, é uma coisa sublime, é a coisa que nós amamos. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia e às 8 horas da noite em radiojhero.com. Lançamos vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia. Então é só você lá no Spotify, Anchor, ou mesmo no site da Rádio J Hero, radiojhero.com.br. Lançamos artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock, anúncio de animes e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!